Clique no botão de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Claro, aqui está a tradução do texto para o português. Suponho que deveria ter ficado em alerta quando minha esposa voltou para casa pela primeira vez do trabalho na galeria de arte radiante de alegria por causa de um novo mecenas. Mas quando você confia completamente em alguém, e em 17 anos de convivência, essa pessoa nunca lhe deu o menor problema, no começo você quer dar um pouco de espaço. Minha suposição inicial estava errada, muito errada. Eu sou Robert Pappy Hayes, e minha esposa, Emily. Nos conhecemos em uma pequena universidade no meio oeste, há 18 anos. Começamos a namorar há 18 anos, e nos casamos há 16. Tivemos uma filha há 14 anos, e um filho há 12. Trabalho como programador para uma agência governamental. Ganho um bom dinheiro, mas não o suficiente para que Emily pudesse ficar em casa enquanto as crianças eram pequenas. Há 2 anos, ela decidiu que as crianças estavam grandes o suficiente para que ela pudesse abrir suas asas, e conseguiu um emprego em uma galeria de arte de alto nível, em Chicago. Com uma semana de trabalho de 30 horas, Emily havia estudado arte na universidade. Então o trabalho não a sobrecarregava intelectualmente. Ela podia falar e guiar pela galeria, principalmente atendendo clientes que viviam um pouco melhor financeiramente do que nós. Vivemos em Chicago, uma grande cidade do meio oeste, e havia pessoas com poder aquisitivo suficiente para que a galeria fizesse um negócio considerável. Como parte do seu trabalho, Emily podia socializar com essas pessoas e mergulhar brevemente no mundo delas antes de voltar à nossa vida normal. Ocasionalmente, nós dois íamos a uma grande exposição da galeria, e eu a acompanhava como convidado. Devo admitir que era emocionante passar algumas horas na companhia de pessoas que se movem e criam. Geeks de tecnologia, como eu geralmente não tenho a chance de se relacionar com senadores, advogados e presidentes de bancos. Às vezes, Emily chegava em casa um pouco embriagada, depois de encontrar alguma celebridade ou pessoa influente. Meus filhos e eu ficávamos maravilhados com ela, se deixando levar por um momento. Mas depois nos afastávamos, muitas vezes me deixando suportar seus comentários sarcásticos sobre nossas vidas pelo resto da noite. Na maioria das vezes, eu não levava isso para o lado pessoal. Estava na garagem trabalhando na minha caminhonete nas últimas semanas, quando Emily estava quase transborda de entusiasmo por um agente imobiliário incrível que recentemente se tornara mecenas da galeria. Segundo Emily, Ethan Carter, um milionário de 28 anos, havia se mudado para uma mansão nova e cara nos subúrbios de Chicago, e queria obras de arte para decorar suas paredes e refletir seu status. No geral, Emily estava impressionada, embora expressasse a opinião de que ele também parecia um pouco egocêntrico. Em várias conversas, ela notava que ele era atraente, bem constituído, e frequentemente mencionava que ele praticava atividades físicas como ciclismo e escalada. Emily falava tanto do seu novo mecenas que eu ignorei e a deixei continuar. Nas 2 semanas seguintes, como esperado, as coisas se acalmaram, e não ouvi mais uma palavra sobre Ethan Carter, até conhecê-lo na gala de Natal da galeria, algumas semanas antes das festas. Devo admitir que ele era uma figura imponente, 1,9 metro, 86 quilos, e parecia sólido em seu Carter Turner Money. Ele também tinha cabelo loiro, olhos azuis, e era extremamente atraente, mesmo do meu ponto de vista. Não esperava por isso. Falei com ele por cerca de 30 segundos enquanto Emily nos apresentava. E nesse tempo vi olhar minha esposa de cima a baixo como um tigre olhando para sua presa. Sim, ela estava linda naquela noite, com sua saia azul e blazer, com um toque de decote aparecendo sob sua blusa branca. Mas o olhar dele era mais predatório do que admirativo. Emily parecia ocupada demais com tudo o que estava acontecendo para perceber. Mas eu percebi. Ela foi socializar. E eu fui para o bar. Peguei um copo de Jack Daniel's com gelo e encontrei Michael Mike Thompson, o marido de uma das colegas de trabalho de Emily, que eu já conhecia e com quem me dava muito bem. Conversamos bastante sobre esportes e carros. Depois de um tempo, socializei um pouco também. Cerca de 1 hora depois, notei Emily conversando em um pequeno grupo de pessoas. Ethan Carter estava completamente grudado nela. Fui até o bar, peguei sua bebida habitual, um Riesling, e me juntei ao grupo. Me apresentei. Entreguei a Emily seu copo de vinho e discretamente afastei a mão de Ethan que estava na cintura dela. Ele não disse uma palavra, apenas sorriu enquanto recolhia a mão. Conversamos com o grupo por alguns minutos, então Emily foi socializar, e eu fui em outra direção, garantindo que Ethan não a estivesse seguindo. Esperava ver Emily cuidando de seus próprios assuntos, enquanto eu socializava com alguns de seus colegas de trabalho. Mas cerca de 1 hora depois, não a vi em lugar nenhum. Olhando ao redor pela segunda vez, também não vi Ethan. Meu instinto falhou, e fiz um esforço concentrado para encontrá-la. Não a encontrando na galeria,
Saí pela porta da frente e comecei a dar voltas ao redor do prédio. Havia pequenos grupos de pessoas com casacos no estacionamento, conversando, aparentemente, prestes a ir embora, mas Emily ainda estava desaparecida. Foi então que notei um casal abraçado em um Jaguar XJ preto. O carro estava ligado, e o casal estava abraçado no banco traseiro. Não me preocupei em verificar se era Emily e Ethan de City QC. Me aproximei do carro e abri a porta ao lado da mulher. Os ocupantes recuaram. Então tudo o que pude confirmar foi que estavam se não se beijando, pelo menos muito próximos disso. É hora de irmos agora. Disse no meu tom mais educado, mais firme. Nós, só. Gaguejou Emily, enquanto Ethan sorria com arrogância. Não me importa, e Hora Durmos disse em voz baixa, mais firme. Sério, Bobby, você tem que vir esse sistema de som menos? Disse Ethan, absolutamente cristalina. O sistema estéreo estava ligado, tocando música clássica, mas eu não acho que nenhum dos dois estava ouvindo. Outra hora, Ethan, realmente precisamos ir, disse, na minha voz mais casual. Tirei minha esposa do carro e caminhamos até onde minha Ford F-150 estava estacionada. Espere, não posso ir embora. A festa ainda tem 2 horas. Preciso ficar até o fim e ser uma das anfitriãs, disse Emily com insistência. Se o seu chefe tiver algum problema com isso, ele pode me ligar diretamente. Respondi. Que diabos você pensa que está fazendo? Sério, estávamos ouvindo o sistema de som do carro dele. É incrível, disse ela com um tom de espanto. Urrá, respondi, mas não havia espanto na minha voz. Emily continuou fingindo inocência. E nas semanas seguintes, as coisas ficaram tranquilas entre nós. Mas eventualmente me animei. E tudo voltou à nossa existência normal. Então, alguns meses depois, fiquei surpreso quando Emily me disse que havia aceitado um convite para a cabana de Ethan no Lago Michigan para um fim de semana de 4 de julho. Seríamos nós, o chefe de Emily, sua esposa e outros 2 casais amigos de Ethan. Sairíamos na sexta-feira à tarde e ficaríamos até o meio-dia de domingo. Ethan faria um churrasco nos 2 dias, com um bar completo, natação, passeios de barco e o que mais estivesse disponível. Comecei a protestar, mas Emily simplesmente disse que faríamos isso. Virou-se e foi embora. De fato, o fim de semana começou ótimo. Passamos algumas horas no lago no veleiro, bem grande de Ethan. Todas as mulheres estavam ótimas em seus biquínis. E os homens também não estavam mal com seus trajes largos. Para ser honesto, Ethan provavelmente tinha o melhor físico entre os 5 homens, embora, felizmente, não parecesse estar mais bem dotado que os outros. Emily, apesar de ser a segunda mais velha das 5 mulheres, provavelmente tinha o melhor corpo. Seu biquíni preto destacava seus seios 36C e seu bumbum redondo, sem expor muita pele. Ethan havia montado uma churrasqueira excelente no quintal da cabana e até tinha uma geladeira totalmente abastecida com cerveja, vinho e gel para drinks mistos. Ele trouxe uma variedade de bifes marinados e começou a colocá-los na grelha, enquanto todos estávamos sentados em cadeiras, ao lado da churrasqueira, bebendo nossas bebidas preferidas. Ethan agia como um anfitrião gentil, e até aquele momento estava se dando bem com Emily, que parecia manter um pouco mais de distância dele do que no Natal. A noite passou esplendidamente, e por volta da meia-noite, todos nos dispersamos para nossos quartos. Ethan, como solteiro, foi sozinho para o quarto principal. O sábado começou com uma visita a uma pequena cidade, perto do Lago Michigan, uma armadilha para turistas com todos os tipos de lojas pitorescas. A maioria das mulheres voltou com algumas compras. Depois comemos um almoço farto de sanduíches de giroscópio e jogamos uma partida de vôlei. Depois que o jogo terminou, começaram as bebidas, e à noite foram assadas salsichas e carne de porco desfiada. Desfrutamos de outro ótimo jantar, e depois de nos sentarmos para conversar por algumas horas, o chefe de Emily, Tom, sugeriu que ele e eu dessemos uma volta ao redor do lago. Considerando tudo o que comemos e bebemos, achei que era uma ótima ideia me preparar para a segunda rodada. Levamos cerca de 30 minutos para dar a volta no lago, e quando voltamos o grupo havia se mudado da mesa para cadeiras e espreguiçadeiras. Não fiquei muito feliz quando vi Emily sentada em uma espreguiçadeira com as costas voltadas para Ethan e os braços dele ao redor da cintura dela. Ao nos aproximarmos, Emily sorriu e se levantou de cima de Ethan, mas não parecia ter muita pressa, embora devesse saber que isso não me agradaria muito. Ela nunca olhou para mim, mas se aproximou e sentou-se na cadeira ao meu lado pelo resto da noite. Várias vezes durante a noite, percebi olhares entre ela e Ethan quando pensavam que eu não estava olhando. Como na noite anterior, a festa começou a se dissolver por volta da meia-noite. Mas enquanto os outros 3 casais se dirigiam para seus quartos, Emily me pediu que a acompanhasse silenciosamente até a cozinha. Quando chegamos lá, ela me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez naquela noite e anunciou:
Ethan me ofereceu para dormir na cama dele esta noite. Eu aceitei a oferta. Devo ter desmaiado e batido a cabeça, porque pensei que Emily tinha acabado de me dizer que ia dormir com Ethan na cama dele. Olhei para ela como se ela tivesse 3 olhos, e ela percebeu que eu não tinha certeza se a tinha entendido corretamente. Isso não tem nada a ver com amor. Isso é puramente sobre sexo. Babe menos, começou ela. Fui completamente fiel a você por 17 anos. Você é o único homem que amo. Mas quero fazer sexo com Ethan. Ele me excita. E quero saber como é estar com outro homem. Depois desta noite, serei sua esposa absolutamente fiel pelo resto de nossas vidas. Mas acho que você me deve uma noite. Não sei quanto tempo fiquei parado com a boca aberta. Minha esposa acabara de me dizer que ia dormir com outro homem porque queria. E que eu lhe devia isso. Só por cima do meu cadáver você vai dormir com ele, menos murmurei finalmente. Tem certeza disso, querido? Lembre-se, toda ação tem consequências. Menos alertou ela. Droga, Emily, menos, disse ela em um sussurro. Você tem que ver tudo tão preto no branco. É uma noite, pelo amor de Deus, uma noite. Isso e tudo. Nunca pensamos que você seria tão pouco cooperativo. Provavelmente deveria ter ficado quieta e feito isso pelas suas costas. Mas tinha medo de que, se você descobrisse, estaríamos acabados. Então decidi que, se você soubesse e me deixasse ir, não seria traição, explicou ela. Ela se virou e saiu. Enquanto saía da cozinha e entrava na sala de estar, vi Emily pegar a mão de Ethan e se dirigir ao quarto principal. Acho que a visão embaçada era por causa das lágrimas rolando pelos meus olhos. Caminhei até o bar fechado e me servi um copo de Jack. Levei cerca de 5 minutos para terminá-lo. E quando fiz, caminhei até o quarto principal e fiquei do lado de fora da porta, bem quieto. Podia ouvir os sons de 2 pessoas fazendo sexo. Minha vida, como eu a conhecia, tinha acabado. Bebi vários copos de Jack, tentando descobrir o que deveria fazer em seguida. Meu primeiro impulso foi ir embora e pedir o divórcio o mais rápido possível, mas a ideia de ter que abrir mão dos meus filhos na maior parte do tempo me mantinha em alerta. Não via nada de bom nessa decisão, nem para mim, nem para eles. Por outro lado, minha esposa estava na cama de outro homem naquele momento, e eu sabia que não podia aceitar isso. Considerei brevemente colocar fogo na casa e nos matar a todos, mas a sanidade prevaleceu. Então, parecia que eu desmaiava por um tempo, porque quando olhei para o relógio, eram 3 da manhã, e tudo estava quieto na casa. Cambaleando, fui para o quarto que Emily e eu tínhamos sido designados. A cama estava arrumada porque estava vazia, como eu sabia que estaria. Deitei diretamente sobre os cobertores e dormi profundamente pelas próximas horas. Acordando às 7h30, fui ao banheiro ao lado, tomei um banho rápido e escovei os dentes antes de ir para a cozinha. 3 outros casais já estavam acordados e tomando café da manhã com ovos mexidos e bacon. Sarah, a esposa do chefe de Emily, era claramente a cozinheira principal e me ofereceu um prato enquanto os outros murmuravam seus bons dias. Podia dizer, pela forma como todos me olhavam de soslaio, que estavam bem cientes do que havia acontecido. Sei que meu rosto ficou vermelho, porque o nível de humilhação era insuportável. Tudo bem, Bobby, todos nós já vimos isso. Antes, disse Sarah com simpatia. E os outros assentiram com a cabeça em concordância. Ethan já fez isso 3 ou 4 vezes antes. Ele é um macho alfa, e quando vê algo que quer, vai atrás. É assim que ele é. Também estou inclinada a pensar que ele realmente gosta da humilhação, e acho que as mulheres também caem nisso, menos, acrescentou Tom. Então, o que aconteceu com os outros casais com quem ele fez isso? Perguntei. Pelo que sei, eles ainda estão casados. É meio bobo desfazer um casamento de muitos anos por uma aventura de uma noite. Se você pensar bem menos, disse Sarah, especialmente com filhas e tudo mais. Menos, acrescentou Laura, uma das outras esposas. Quer dizer que ele procura mulheres casadas com filhos para que as esposas possam usar os filhos como alavanca para uma aventura? Perguntei. Incrédulo. Suponho que sim, interveio James, o marido de Laura, mas ele é realmente um cara legal. Exceto por esse pequeno detalhe. Eu o conheço desde a faculdade, e se você é amigo dele, ele é um amigo para a vida toda. Então posso perdoar esse detalhe, especialmente porque não prejudica o casal a longo prazo. Na verdade, sei que no último ano Ethan convenceu sua última conquista e o marido dela a comprarem um condomínio na Carolina do Norte, e Ethan fica com ele sempre que está na área. Nesse momento, ouvimos gemidos vindos do quarto principal. Era Emily e eu podia dizer pelas sons que o encontro com Ethan da noite anterior, obviamente, incluía aquela manhã. Todos na mesa ficaram envergonhados, e eu fiquei branco, de raiva. Por que não terminamos o café da manhã na varanda? Sugeriu Sarah. Emily e Ethan se juntaram a nós na varanda cerca de 30 minutos depois. Emily era uma beleza radiante,
e não parecia muito preocupada por todos saberem o que ela acabara de fazer. Ela tinha um prato de café da manhã nas mãos, e imediatamente se aproximou da espreguiçadeira onde eu estava sentado, e sentou-se na borda, enquanto rearranjava minhas pernas para ela. Nesse ponto ela estava de costas para mim, mas eu podia ver o rubor em suas costas por trás de sua regata. Também consegui distinguir a marca de mordida em seu ombro direito, logo abaixo das alças de sua regata e sutiã. Ela não me cumprimentou, com nada além de um aceno de cabeça enquanto se sentava, e eu não vi motivo para quebrar o silêncio. Então, quais são os planos de todos para a tarde? Disse Ethan com sua acolhedora voz de anfitrião. Acho que devemos voltar e deixar as crianças passarem um tempo conosco depois do almoço. Não acha, querida? Disse eu, voltando-me para as costas de Emily. Ela hesitou por um segundo, e pela forma como seu cabelo e cabeça se moviam, percebi que ela estava revirando os olhos para mim. Uma daquelas coisas que você nota quando está junto há tanto tempo quanto nós. Como ela estava sentada de frente para os outros, todos podiam vê-la revirando os olhos. E precisei de muito esforço para não levantar a mão e dar um tapa na nuca dela. Eu esperava que ficássemos aqui por mais um tempo, e talvez voltássemos a velejar. Querido, respondeu ela friamente. Não, definitivamente temos que voltar. Termine seu café da manhã, eu cuidarei das rodas do carro às 10 menos. Disse, dirigindo-me de volta para casa. Carreguei o carro em tempo recorde. Emily estava terminando o café da manhã quando voltei para a varanda. Peguei seu pulso, cumprimentei todos, me despedi apressadamente do resto do grupo, e praticamente arrastei Emily para o carro. Não precisei olhar nos olhos de ninguém para saber o que estavam pensando. Eu sabia porque já tinha pensado nisso. Dirigimos em silêncio pelos primeiros 45 minutos, exceto pela rádio ligada, e Emily olhava principalmente pela janela do passageiro. Acho que ela tinha medo de que, se olhasse diretamente para frente e eu visse seu rosto, uma explosão começaria. Então ela simplesmente olhava para o lado. Finalmente, não aguentei mais. Valeu a pena? Perguntei em um meio sussurro, meio falando. Ela não se moveu por alguns segundos. Então vi que ela respirou fundo e se virou para mim. Sim, foi maravilhoso, disse ela, olhando para algum lugar à distância. Não era exatamente a resposta que eu esperava. Não sabia o que esperar, mas não achei que ela me contaria a verdade horrível. Talvez eu esperasse um pouco de gagueira, um pouco de verdade, muita retratação, talvez um pedido de desculpas, mas não toda a verdade. E pela expressão em seu rosto, percebi que era verdade. 17 anos, 2 filhos, tudo o que construímos juntos, e tudo isso em uma noite? Perguntei. Ela se virou ligeiramente para mim, em seu assento, e me olhou com uma expressão triste, quase resignada. Depende de você. Babe menos, disse ela. Como prometes. Foi apenas uma vez, e agora serei sua tão devotamente quanto antes de ontem à noite. Foi uma noite incrível. E agora, acabou. Mas se você pode perder seu amor por mim tão rapidamente, e destruir nossa família, então você está fazendo o que tem que fazer. Mas, Aphrodite, vou levar as crianças e garantir que elas saibam que você destruiu nossa família. Fiquei atônito em silêncio. Nem mesmo um pedido de desculpas, e ela me culpava pela ruptura da nossa família. Ela e Ethan tinham planejado bem. Nunca tinha visto Emily assim, antes, e definitivamente, não gostei. Então, posso presumir que a sessão desta manhã com Ethan foi projetada para humilhar? Perguntei. Não exatamente. Ele quis ter mais uma vez, antes que eu me tornasse a esposa fiel do meu marido. Ele está disposto a viver sob minhas regras, explicou ela. Paramos na casa de um parente para pegar as crianças. Quando chegamos, para Emily parecia que nada tinha mudado. Embora eu me desse muito bem com os pais de Emily, Richard e Linda, mal conseguia olhar nos olhos deles. Sentia que, de alguma forma, eles sabiam que Emily tinha sido infiel. E eu me sentia envergonhado e humilhado. Queria gritar a verdade sobre a filha deles, mas sabia que aquele não era o momento nem o lugar. Durante todo o tempo que estivemos lá, Emily tinha uma expressão de perplexidade no rosto. Ela definitivamente gostava do meu desconforto e do fato de que tinha vantagem. Pensei comigo mesmo que essa definitivamente não era a maneira certa de fazer as pazes. No final da noite, Emily se deitou na cama depois de mim. Fiquei deitado olhando para ela, e ela subiu em cima de mim, e se acomodou atrás de mim, como uma colherzinha. Hoje, não disse eu. Não há absolutamente nada que você possa fazer para me excitar por você. Você terá que se contentar com o que conseguiu ontem à noite e esta manhã. Pela primeira vez desde o sábado à noite, Emily mostrou fraqueza. Ela parecia magoada e surpresa por eu ter rejeitado seus avanços em um dos nossos poucos momentos juntos. Você não me deseja? Ethan diz que essa é quase uma resposta automática dos homens em situações como essa. Menos, disse ela. Sério? Então, ele não é apenas um gênio imobiliário, mas também um terapeuta sexual. Então,
Ele deveria ter te avisado que alguns homens não veem o que você fez como um desafio sexual. Alguns de nós veem como uma traição total. E vomitar pode ser mais apropriado do que sexo. Os olhos de Emily se abriram ainda mais do que em todos os nossos 17 anos juntos. Eu nunca tinha falado com ela assim, e nunca tinha xingado com ela. Virei-me de costas e fingi dormir. Pude ouvi-la chorar suavemente. Não me importei. Marquei uma consulta com um advogado de divórcio respeitável para a semana seguinte. A reunião não foi bem, para dizer o mínimo. David Preston teve que me explicar 2 vezes que minhas opções realmente se resumiam a abrir mão da metade dos meus bens e das crianças, ou esperar pelo bem das crianças, e depois abrir mão da metade dos meus bens e me divorciar quando elas fossem adultas. Todos conhecemos pais que vivem suas vidas pelos filhos. E então, quando os filhos saem de casa, os pais não têm mais nada em comum, e se divorciam. Esse foi exatamente o cenário que meu advogado me descreveu. Ser um super pai pelos próximos 6 anos, e depois me divorciar de Emily, uma vez que as crianças não fossem mais um problema. Pelo menos no meu caso, eu não tinha que me preocupar com Emily ficando na rua. Se ela estava me dizendo a verdade sobre manter sua promessa, foi isso que fiz. Se meus filhos estavam envolvidos em uma atividade, geralmente eu era o pai responsável, e me certificava de que Emily também estivesse envolvida. Por que eu deveria ser o único sentado em uma arrecadação de fundos para o clube de xadrez? Ou trabalhando em um projeto de marcenaria? Éramos os pais que todos olhavam e balançavam a cabeça. No aspecto físico, não toquei Emily sexualmente por 6 meses, até que ela me disse que teria que começar a sair de casa se eu não quisesse cumprir com meus deveres conjugais. Como eu estava pronto para gastar o dinheiro eu mesmo, literalmente consegui me convencer de que poderia fazer sexo com Emily, da mesma forma que ela fez com Ethan. Apenas sexo e nada mais. Afinal, ela ainda era uma mulher bonita. Não me via obrigado a fazer sexo com Troll. Não era bonito, mas nossa primeira noite juntos definiu o tom do que viria nos próximos anos. Tivemos uma noite de encontro em um dos nossos restaurantes italianos favoritos e servi a Emily 3 e 2 copos a mais de vinho do que o habitual. De onde veio isso? Perguntou ela em um sussurro. Meu Deus, Bobby, realmente tenho que esperar mais 6 meses por uma repetição? Não consegui responder a essa pergunta, então não disse nada, e abracei por trás. É verdade que toda vez que lembrava de Emily com Ethan e o estremessa, e não havia nada de terno no nosso ato amoroso. Embora ela parecesse gostar nunca se queixava. Embora raramente nos abraçássemos ou falássemos suavemente depois, como costumávamos fazer antes daquele momento. Tudo parecia voltar ao normal. Mas toda semana eu fazia um investigador, particular V, para garantir que ela cumprisse sua palavra comigo, e não estivesse saindo com Ethan, ou qualquer outra pessoa. Gastei muito dinheiro para conseguir alguma paz de espírito. 6 anos depois, nosso filho mais novo, Nathan, foi para a universidade em Michigan State. Sarah já estava em Michigan State. Então, quando Nathan tomou sua decisão, tivemos... Clique no botão de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Uma pequena guerra entre as crianças durante todo o verão antes de ambos irem para suas respectivas escolas. Como Nathan era apenas um calouro, ele morava em um dormitório no campus. E Emily e eu o ajudamos a se mudar na semana antes do início das aulas. Nem Emily nem eu lembrávamos de ter levado metade das coisas que Nathan levou consigo. Levamos ele para Michigan State na quinta-feira. Ficamos a maior parte do fim de semana, e saímos de casa tarde no domingo à noite. Exatamente 30 dias depois, na terça-feira à tarde. Liguei para os 2 filhos por telefone, e disse a eles, em voz baixa e calma, que ia me divorciar da mãe deles, porque ela me traiu com outro homem, alguns anos antes. Ambos ficaram devastados. Pensei que vocês 2 fossem muito bons juntos. Como isso pode acontecer? Gritou Sarah quase pelo telefone. Sempre pensei que éramos bons juntos também, mas sua mãe me traiu com Ethan Carter. Há 6 anos, quando fomos à cabana dele no Lago Michigan com outros casais para um fim de semana de 4 de julho. Ela me disse que ia fazer isso primeiro para não fazer as escondidas pelas minhas costas, e depois declarou que permaneceria fiel a mim pelo resto de nossas vidas juntos. Ela não viu isso como traição, mas eu vi. Eu disse a ela que não ia tolerar que haveria consequências se ela fizesse isso. Mas aparentemente, ela e Ethan planejaram. E ela me disse que se eu a deixasse, não só ficaria com metade das nossas coisas, mas também ficaria com vocês 2, e os colocaria contra mim. Eu não podia perder vocês 2 também. Então cedi e apenas aguentei, até que vocês atingissem a maioridade e eu tivesse certeza de que entenderiam. Nathan falou primeiro. Droga, ela te deu alguma razão para fazer isso, além do fato de que só queria fazer sexo com um homem que ela achava sexy? Não foi grande coisa. Ela simplesmente pensou que eu cederia para não perder vocês 2. E de certa forma, ela estava certa. Papá,
Ela ainda está se encontrando com ele? Perguntou Sarah. Não, pelo que posso dizer, querida. Tem um investigador particular seguindo ela uma semana por mês desde então. E segundo ele, ela cumpriu sua promessa e não cometeu nenhum deslize. Então, por que você não pode perdoá-la? Perguntou Nathan, hesitante. Vocês estão casados há 22 anos. E ela só fez isso uma vez. Uma vez foi mais que suficiente. Nathan Maynes disse, tentando conter-me a raiva crescente. Que amor ela sentia por mim quando passou a noite na cama de outro homem. Que respeito ela me mostrou quando fez sexo com ele na manhã seguinte. E todos nós ouvimos os dois fazendo isso juntos? Me perdoem, filhos. Eu não tenho força para perdoá-la. Fiquei com ela para manter a família unida. Eu amo vocês, crianças. Papá! Obrigado. Realmente, apreciamos que você tenha mantido as coisas juntas. Por nós, respondeu Sarah. Ela já sabe? Perguntou Nathan. Ela vai saber em alguns minutos. Eles estão servindo os papéis às 4, no escritório dela. Menos disse eu. Nossa, papá, jogada pesada. Disse Sarah. Na frente do chefe e dos colegas de trabalho dela, ela vai ficar arrasada e humilhada. Não faça isso, papá. Tarde demais, querida. Além disso, planejei isso de propósito. O chefe dela e a esposa estavam entre os que estavam na casa do lago quando tudo aconteceu. E se você acha que eu não estava humilhado o suficiente para isso, imagine como me senti quando sua mãe começou a gemer durante o sexo com Ethan na manhã seguinte. Eu queria evaporar e morrer. Então, não. Eu realmente quero que ela sinta a dor da humilhação. Embora eu não concorde com isso, papá, acho que entendo. Papá, estou com você. Te apoio totalmente, repetiu Nathan. Meu celular tocou às 16h07. Sim, respondi. Estou a caminho de casa, seu desgraçado. E quando chegar lá, vou te chutar nos ovos até a próxima semana. Gritou Emily pelo telefone. Apostei no remorso e nas lágrimas, só para te mostrar o que sei, respondi antes de encerrar a ligação. Sentei na sala de estar assistindo ESPN até ouvir a porta da garagem abrir e o carro de Emily chegar. Desliguei a TV e me levantei. Se ela fosse me atacar, eu queria estar preparado para me defender. Até aquele momento, nunca tinha batido em uma mulher, mas o faria se fosse necessário. Como de costume, Emily entrou pela sala dos fundos e parecia estar pegando fogo. Ela veio direto para mim, até que me virei ligeiramente para a direita, para que ela não pudesse me chutar nos ovos com o pé direito dominante. É um velho movimento de luta. Também levantei as duas mãos em posição defensiva. Nesse ponto, Emily parou, me olhou de cima a baixo, como se estivesse pensando em uma maneira de me acertar, e então desabou no sofá, soluçando. Pensei que estávamos bem menos, murmurou ela. Em todos esses anos você nunca mencionou se divorciar de mim. Você estava bem. Então pensei que nós estávamos bem. Você cumpriu sua promessa comigo, mas 16 anos antes disso, você me fez um juramento, que simplesmente jogou fora naquela noite. Eu pedi para você não fazer isso, mas você ia fazer de qualquer jeito e me ameaçou com tirar meus filhos. Eu não podia deixar você fazer isso. Para mim, a presença dela simplesmente completou o círculo que você começou na casa do lago há 6 anos. Quanto à crueldade, seu domingo de manhã, com todos nós na casa, foi o momento mais humilhante da minha vida. Pode ter certeza de que consegui minha vingança. Emily continuou soluçando, mas vi um lampejo de reconhecimento em seu rosto. Há 6 anos você me disse que sua noite com Ethan Carter valeu a pena, que foi maravilhosa. Você ainda pensa assim? Eu cumpri minha promessa. Fui completamente fiel a você, desde então. Por mais de 6 anos. Sou sua menos, respondeu ela. Então quanto vale sua promessa? Retruquei rapidamente. Se seu juramento só vale por 16 anos, sua promessa vale pela metade disso. Digamos, 8 anos. Babi, sinto muito se esse incidente é a razão pela qual estamos nos divorciando. Mas eu te disse que não trai. Disse Emily. Sim, você traiu. Insisti. Só porque você me disse antes, em vez de fazer as escondidas pelas minhas costas, não torna isso certo. Não discutimos isso. Você e ele não chegaram a um acordo comigo. Você e ele. E então você quebrou seus votos comigo. Você se arrepende do divórcio que isso causou, mas não se arrepende do ato. Você nunca se arrependeu da ação. Eu não te dei uma licença. Não chegamos a um acordo para que você tivesse uma licença. Você simplesmente se deu uma licença e achou que eu aceitaria sua decisão estúpida. Você arrancou meu coração naquele fim de semana, Emily. E no caminho para casa me disse que era meu problema, e que eu tinha que lidar com isso, ou você levaria meus filhos. Isso te parece amor? Porque certamente, não é para mim, menos concluí. Ela apenas me olhou, atônita. Emily conseguiu um bom advogado, e ele convenceu o juiz de que precisávamos fazer terapia de casal. Na primeira sessão, a conselheira, uma mulher jovem,
e bonita de cerca de 30 anos. Me perguntou por que eu achava que não conseguia superar a infidelidade de Emily, especialmente porque ela não fez isso pelas minhas costas para dormir com Ethan. Eu a olhei como se ela tivesse duas cabeças. Então perguntei se ela já tinha sido casada, sem perceber o anel na mão esquerda dela. Meu estado civil não tem nada a ver com sua resposta, Sr. Reis, disse ela, um pouco na defensiva. Resposta errada menos, disse, levantando-me para sair. As duas mulheres ficaram paralisadas enquanto eu me afastava. Mais tarde naquela noite, recebi uma ligação de Richard e Linda, os pais de Emily. Eu amo muito os pais de Emily. Meus próprios pais morreram há alguns anos. E desde a morte deles, me aproximei ainda mais de Richard e Linda. Eles retribuíram de coração, mas eu sabia que tinham que estar do lado da filha nesse caso. É o que os pais fazem. Eu não tinha falado com eles desde que Emily foi intimada há algumas semanas. Ambos estavam na linha com viva voz. Bob, por que você é tão teimoso? Disse Linda após os cumprimentos. Você sabe que Emily te ama com todo o coração. Você sabe que ela cumpriu sua promessa de não fazer sexo com mais ninguém nunca mais. Então, por que você é tão pouco cooperativo? O que exatamente ela te contou sobre aquele fim de semana? Bem, querida, ela nos disse que vocês dois conversaram sobre ela fazer sexo com algum cara por uma noite, e depois ela prometeu que seria fiel a você para sempre. Ela nos disse que te contou, não fazendo as escondidas pelas suas costas. Como poderia ter feito porque ela realmente te ama e não quer te perder? Explicou Linda. Essa é aproximadamente metade da história, mãe. Vocês dois estão sentados? Pergan, diga o que tem a dizer. Bob, estamos sentados, respondeu seu pai bruscamente. Não conversamos sobre ela fazer sexo com Ethan Carter. Ela e Ethan conversaram. Me disseram que eu não tinha voz, nem vota, que ia acontecer. E se eu fizesse um escândalo, ela levaria as crianças e as colocaria contra mim. Eu avisei para ela não fazer isso, mas não fez diferença. Então eles se divertiram naquela noite. E só para garantir, se divertiram novamente naquela manhã. Quando todos nós estávamos na sala, até que sua filha ficou muito barulhenta, e nós fomos para o quintal. Nunca fui tão humilhado na minha vida. E no caminho para casa, Emily me disse como o sexo foi ótimo. Isso parece uma esposa amorosa? Isso parece alguém que realmente se importa com seu marido? Para mim, não. Mas você ficou com ela por mais 6 anos? Perguntou o seu pai. Não fiquei com meus filhos por mais 6 anos, mas o amor começou a morrer naquela noite, e continua morrendo cada vez mais a cada dia. Nunca a amarei da forma que costumava menos, disse eu. Ouvi Linda chorar. Desculpe-me, feeling, não sabíamos de toda a história. Menos, disse Richard. Deveríamos ter percebido que tinha que ser pior para você simplesmente se afastar. Obrigado por ficar todos esses anos pelas crianças. Emily e seu advogado fizeram tudo o que podiam para atrasar o processo. E o divórcio levou cerca de 1 ano. Não sei, talvez Emily pensasse que eu perderia a vontade de lutar e simplesmente continuaria casado. Ela devia saber que isso não ia acontecer. Embora eu não entendesse na época, ser um pai envolvido enquanto meus filhos cresciam me ajudou muito na minha posição social, e também me deu uma visão da vida pessoal de outros pais. Conheci muito mais pessoas divorciadas na minha faixa etária do que costumo fazer, e usei esse conhecimento a meu favor. Quando meu divórcio finalmente se tornou oficial, fiz viagens de um dia, ou fui a restaurantes e clubes de dança nos fins de semana. E quase sempre tinha um companheiro de conversa interessante. Muitos deles eram mães divorciadas de amigos dos meus filhos, e outros eram amigos de amigos. Suponho que o velho ditado de que tudo está lá fora se você quiser procurar, se mostrou verdadeiro. Fiz sexo com mais frequência, e com mais parceiras, do que antes de me casar. A vida não era má. Se você ignorasse o vazio no meu coração que Emily havia criado. Após o divórcio me mudei para um apartamento de 3 quartos, porque queria que meus filhos tivessem um lugar onde pudessem ficar comigo se quisessem. Sei que no começo eles estavam bravos com Emily após o divórcio, mas imaginei que eventualmente superariam isso, e talvez dividissem o tempo entre nós dois, até se estabelecerem permanentemente. Pelo bem deles, esperava que ela e Emily chegassem a algum tipo de acordo, mas eu não seria o intermediário nesse acordo. Emily tinha feito coisas ruins para nós 3, e eu não ia tentar facilitar seu retorno à vida das crianças. Não me surpreendeu que ambos os filhos escolhessem morar comigo durante as férias universitárias, mas o que me surpreendeu foi o quão rápido os pais de Emily voltaram para a família. Ouvi muito pouco deles durante o processo, e compreensivelmente, mas cerca de 2 meses após o divórcio se tornar oficial, Linda me ligou e perguntou se poderíamos nos encontrar para jantar no Giovanni's, um bom restaurante italiano em Chicago. Considerando o quão bem nos dávamos antes do divórcio, não vi motivo para não ir.
e nós três tivemos uma ótima noite. A noite começou desconfortável quando tanto Richard quanto Linda se desculparam pelo comportamento de Emily e por qualquer animosidade que pudesse ter surgido, porque estavam apoiando ela, pelo menos até saberem do resto da história. Eu disse a eles que a desculpa estava aceita e que entendia que estavam apoiando a filha deles. Então perguntei se podíamos mudar de assunto, e a partir desse momento, a noite melhorou, apesar dos comentários e lágrimas ocasionais sobre o que poderia ter sido. Ter Richard e Linda de volta na minha vida me deu uma sensação de normalidade, e acho que eles gostavam da minha companhia tanto quanto eu apreciava a deles. Raramente falávamos de Emily, exceto para lembrar alguns eventos do passado. Nos encontrávamos talvez 2 vezes por mês, enquanto as crianças estavam na escola, e quando elas voltavam para casa, estávamos juntos ainda mais frequentemente. Era só uma questão de tempo, até que eu apresentasse uma sexta pessoa em nossas pequenas reuniões. Conheci Jessica cerca de 18 meses após o divórcio. Nessa época eu já estava saindo, não exatamente procurando pela certa. Jessica e suas amigas entraram no restaurante onde as crianças e eu estávamos jantando no sábado à noite. Ela e 3 de suas amigas sentaram-se em frente a nós. E embora eu não estivesse prestando muita atenção, menos meus filhos eram minha primeira prioridade. Sarah deu um leve suspiro. Ei, papá, viu aquelas mulheres que acabaram de sentar? Todas parecem ótimas, e 3 delas não estão usando alianças de casamento. Meu Deus, Sarah, não preciso que você seja minha cúmplice, respondi. Ela está certa, papá. Algumas bombas naquela mesa menos, acrescentou Nathan. Olhei para trás. As crianças estavam certas. Droga, talvez eu realmente precise que você seja minha cúmplice, disse Sarah, depois de terminar o jantar. Eu estava dirigindo. Então dei as chaves para Sarah e disse às crianças que pegariam Uber para casa. Então me aproximei da mesa e me apresentei às adoráveis damas, que rapidamente me convidaram para me juntar a elas enquanto comiam. Peguei um copo de bourbon. O quê? Você abandonou seus filhos para flertar conosco? Que tipo de pai você é? Perguntou Jennifer, a loira de cabelos longos, sentada em uma mesa redonda, às 10 horas de mim. Sou um pai que conhece o bom gosto dos seus filhos. Então quando eles apontaram que 3 de vocês não estavam usando alianças de casamento, eu tinha 2 opções: ir para casa assistir ao jogo de beisebol e receber um monte de críticas dessas mesmas crianças. Ou vir aqui, talvez fazer papel de bobo, mas pelo menos ganhar mais respeito das crianças. E sempre me disseram que é tão fácil amar uma madrasta bonita quanto uma feia menos. Respondi. E grandão, disse a morena casada que estava à minha direita. Nada de especial. Apenas um cara confiante com 2 filhos brilhantes e falantes e bom gosto. É assim que a mãe deve ser. Todas riram, até Rose, a quem eu provoquei. E por isso, grandão, você tem que contar sua história primeiro para a classe, respondeu ela com um sorriso. Então contei a 4 estranhas uma versão resumida da minha vida, contando rapidamente meu casamento anterior de 17 anos e o subsequente divórcio. Não é o suficiente, Romeu, se você é um cara tão bom como sua esposa te deixou, perguntou Jessica, a deusa de cabelos pretos. Há 3 de nós aqui que já passaram por um divórcio. Então queremos saber se devemos sequer perder nosso tempo conversando com você. Direto ao ponto. Eu amo isso, respondi. Pela primeira vez, desde que me divorciei há 2 anos, contei toda a minha história, até as partes mais dolorosas. Até então, apenas os pais de Emily, meu advogado de divórcio, conheciam toda a história. Quando terminei, ficou desconfortavelmente silencioso. Havia lágrimas nos olhos de todas. Droga, até eu tinha lágrimas nos meus próprios olhos. Bem, essa é uma maneira de aliviar a tensão na sala, menos disse Carell, tocando meu braço direito. Às 4 em ponto respondi. Desculpem-me, senhoras, eu tento não ficar no passado. Se você olhar pelo outro lado, eu tenho 2 filhos maravilhosos. E meus sogros também não são ruins. Seus sogros? Não acredito, suspirou Jessica. Agora você está cruzando todas as linhas da minha compreensão. Ninguém gosta tanto dos sogros, especialmente depois de um divórcio. O que posso dizer? Sou assim. Se vocês terminarem de comer, esta rodada de bebidas é por minha conta. É minha vez de ouvir suas histórias, disse eu. Passamos por mais 3 rodadas, até que ouvi a história de todas. Jennifer se divorciou, porque seu cônjuge era um adúltero em série. Os casamentos de Jessica e Carol terminaram por diferenças irreconciliáveis. E Rose está casada com o melhor marido do mundo há 26 anos. Ela o chamou de melhor marido do mundo várias vezes, e a cada vez, as outras 3 assentiram em concordância. Esse é o cara que eu deveria conhecer. As mulheres me disseram que tinham uma festa de despedida de solteira uma vez por mês. Então minha presença era meio que uma quebra de regras para Rose. Mas Rose sugeriu que, se pudesse trazer seu marido para a próxima reunião, eu também poderia ir se quisesse.
As outras 3 concordaram rapidamente. Posso levar uma acompanhante? Perguntei com ousadia. Miss Depoya. Nós 6 nos reunimos no mesmo restaurante. Kanshei Shan, o marido de Rose, e saí da reunião pensando que ele realmente poderia ser o melhor marido do mundo. Nos demos bem instantaneamente. Nós 6 continuamos saindo mensalmente. E comecei a sair com 3 mulheres solteiras como bons amigos. Às vezes, nós 4 saíamos juntos. Às vezes, eu e uma das mulheres íamos a um encontro. Às vezes, fazíamos amor. Após cerca de um ano, Jessica e eu nos tornamos exclusivos. Ainda era bom amigo de Jennifer e Carol, mas todos entendiam que exclusividade significava exatamente isso. Embora, quando as garotas se reuniam, as conversas às vezes ficavam pesadas. Até para mim. Meus filhos se acostumaram rapidamente com Jessica. Levou um pouco mais de tempo para que os familiares a entendessem. Percebi isso e não forcei. Ter uma namorada estável significava que suas frágeis esperanças de me reconciliar com Emily estavam desaparecendo rapidamente, mas acho que eles viam o mesmo em Jessica que eu via. Como nos tornamos tão bons amigos? Acho que era apenas uma questão de tempo, até que se sentissem à vontade com ela e começassem a mostrar por que eu pensava tão bem deles. Depois que Jessica esteve na casa dos meus sogros umas 6 vezes, Linda me puxou de lado do resto e disse que precisávamos conversar. Ela tinha uma expressão séria como um ataque cardíaco, então fiquei um pouco preocupado que minha felicidade matrimonial estivesse prestes a explodir. Babi, talvez eu não tenha o direito de dizer isso, mas vou dizer mesmo assim. Começou ela. Há quanto tempo você está saindo com essa mulher? Não acha que já está na hora de colocar um anel no dedo dela antes que outra pessoa tenha a brilhante ideia? Fiz o meu melhor para igualar a expressão séria em seu rosto, mas por dentro estava sorrindo de orelha a orelha. Quando sua ex-sogra te diz isso? Bem, acho que ela estava certa. Você está certa, mãe. Preciso amarrar essa garota. Acho que me assustei um pouco, disse eu. Faça isso rápido, Grandão respondeu ela. Cerca de 6 semanas depois, convidei Jessica de volta aos Giovannis para seu 47º aniversário. Disse a ela para se vestir para o evento. E ela me presenteou com sua versão de um vestidinho preto. Como Jessica não podia conceber, ela não teve gestações, e seu corpo parecia o de uma mulher de 35 anos. Seus seios não haviam caído, e sua barriga ainda era firme. Sei que ela também passava muito tempo na academia, então não era apenas a falta de filhos. O vestido estava cerca de 5 centímetros acima dos joelhos, e tinha um decote pronunciado na frente para mostrar seu belo 36C. Minha cabeça girava a noite toda, e mal consegui não engasgar com minha própria saliva durante o jantar. Ambos pedimos tiramis de sobremesa, e nosso garçom voltou com uma bandeja com 2 fatias e uma garrafa de champanhe. Não pedimos champanhe, sussurrou Jessica. Não pedimos. Eu pedi, sussurrei de volta. É para beber logo após colocar este anel no seu dedo. Depois de falar com Linda, fui ao meu joalheiro favorito, e ele fez um anel de noivado de diamante personalizado. Achei que ele fez um excelente trabalho. Aparentemente, Jessica também. Que chorou assim que o viu. Tenho certeza de que no meio daqueles soluços, havia um sim. Tivemos um casamento de primavera simples. Nathan foi meu padrinho. E Rosie foi a dama de honra de Jessica. Não convidei Emily, embora saiba que isso machucou Richard e Linda. Eu não considerava minha ex-esposa uma amiga. A única vez que estávamos juntos era quando se tratava das crianças. Éramos cordiais quando estávamos juntos, mas ao contrário de algumas pessoas que conseguem superar um divórcio e se tornar amigos, para mim era impossível. Eu não conseguia superar a falta de respeito. E se você não consegue fazer isso, é improvável que perdoe. Meus filhos eventualmente perdoaram Emily. E isso está bem para mim. Ela é a mãe deles, mas eu não pergunto por ela. E meus filhos não falam dela voluntariamente. O mesmo com Richard e Linda quando estávamos todos juntos. Jessica parecia se dar bem com Emily. Não me importo com isso, porque Jessica é uma pessoa independente e pode escolher com quem quer ser amiga. Novamente, não falamos sobre isso. 2 vezes depois do casamento, nos reunimos no casamento de Sarah e depois no de Nathan. Em ambas as ocasiões, fui um pai muito orgulhoso e não ia deixar nada distrair meus filhos dos seus grandes dias. Os netos chegaram alguns anos após o casamento, e foi então que vi um lado de Jessica que nunca pensei que veria. Enquanto Emily e eu estávamos emocionados por sermos avós, a avó Jessica estava simplesmente extasiada. Aparentemente, ela tinha muitos desejos maternos que precisavam ser satisfeitos, por assim dizer, e os netos ajudaram a preencher esse desejo. Era ridículo. Emily eventualmente se casou novamente e depois se divorciou novamente, e então se casou pela 3ª vez, e se divorciou pela 3ª vez. Jessica me disse que achava que Emily estava procurando outra versão de mim, mas não conseguiu encontrar uma. Ela queria que eu prometesse que nunca deixaria
Não preciso te prometer isso. Eu te fiz um voto. Respondi. Clique no botão de se inscrever para não perder os próximos vídeos.